Você está assistindo esse vídeo porque provavelmente está com o resultado de um exame de mamas nas mãos e está escrito BIRADS 3 no laudo. E aí, o que isso significa? O que é esse tal BIRADS 3? Eu sou a doutora Priscila Morosini, cirurgiã oncológica com dedicação ao câncer de mama e à saúde das mamas, e estou aqui nesse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre o que é BIRADS 3. Será que ele vira câncer? Será que ele é um câncer de mama? O que significa esse laudo? Eu já falei desse assunto aqui, mas só para a gente relembrar, o BIRADS é uma forma da gente padronizar a classificação e os laudos dos exames de mama. BIRADS é uma sigla em inglês que traduzida significa um sistema de relatório de dados de exame de imagem de mama, criado pelos radiologistas do Colégio Americano de Radiologia para que a gente pudesse padronizar os laudos de exame de mama, tanto do radiologista quanto os especialistas na interpretação. E com isso, sendo possível a gente laudar exames e interpretar exames até em outros idiomas. Se você quer saber mais sobre o sistema BIRADS de classificação, quer saber sobre os outros resultados desse laudo, clica nesse link aqui em cima, que é um vídeo que eu falo de todos os tipos de BIRADS. Bom, mas nesse momento eu quero falar apenas do BIRADS 3, que pode ter uma conduta variada a depender da experiência do radiologista que realizou o exame e laudou o BIRADS 3, bem como com a experiência do especialista que vai te avaliar, avaliando a sua história individual, o exame das suas mamas e se o exame que você realizou de imagem de mama foi o exame adequado para você. BIRADS 3 é quando o radiologista nos dá no laudo um achado provavelmente benigno. O que isso quer dizer? Que esse nódulo ou alteração na mama tem características de benignidade, exceto por alguma coisa que chamou a atenção do radiologista, ou um nódulo novo, ou um crescimento de um nódulo já pré-existente, ou alteração discreta na forma desse nódulo. Com algumas características pequenas alteradas, o radiologista normalmente já costuma classificar esse nódulo BIRADS 3 para que ela entre na avaliação periódica do especialista, para que o especialista coloque no radar essa lesão. Quando a gente fala em BIRADS 3, a gente está falando de uma chance desse nódulo ser benigno girando em torno de 98%, ou seja, muito provavelmente essa lesão realmente é benigna. E esses 2%? É por conta desses 2% que essas lesões entram no radar do especialista, com estudos provando para nós que a gente deve encurtar o espaço do intervalo de tempo para seguimento dessas lesões, com um intervalo de 6 meses para a realização do próximo exame. Ou seja, diante de um laudo BIRADS 3, o recomendado é que a gente tenha um novo exame de mama no intervalo de 6 meses para a gente comparar as lesões, avaliar crescimento ou qualquer mudança que indique uma biópsia. Importante é a consulta com o especialista que vai definir se essa lesão realmente é passível apenas de seguimento. Bom, então a lesão BIRADS 3 nunca será algo a mais? Tem esse risco existe, por isso a importância da consulta com o especialista em mama para acompanhamento de toda a lesão BIRADS 3. Quando a gente está diante de uma lesão BIRADS 3, é de extrema importância uma consulta direcionada para essa paciente, para sua história individual, com seus fatores de risco individuais, bem como a história da sua família de câncer, seja ele mama ou outros, para que a gente possa colocar essa paciente no trilho de uma paciente de alto risco ou não. E também de grande importância na consulta que o especialista avalie com o exame físico as suas mamas. Muitas vezes uma lesão que quando a gente examina, a gente pode determinar que na verdade essa lesão está estranha e deve prosseguir com a investigação. Bom, esse é o resumo do que é BIRADS 3, mas eu quero agora no final desse vídeo salientar 3 pontos mais importantes para vocês. Primeiro, BIRADS 3 é uma classificação que nos tranquiliza pela alta probabilidade de ser uma lesão benigna. Segundo, o BIRADS 3 deve ter um acompanhamento mais de perto pelo especialista, normalmente repetindo o exame de imagem da mama em 6 meses. E terceiro, um laudo sozinho não define a melhor conduta a ser realizada por uma paciente. O que vai definir a conduta assertiva do especialista é um laudo de um exame bem realizado, bem como a história individual dessa paciente, a história familiar de câncer dessa paciente e a avaliação pelo especialista das mamas dessa mulher. O que eu quero dizer com isso? Que o especialista pode, com a sua experiência, mudar o rumo do segmento dessa paciente. Eu já tive pacientes com diante de um BIRADS 3, depois de eu examinar a paciente, eu mudar de ideia e pedir biópsia daquela lesão.
Então não existe receita de bolo e não existe padrão absoluto para um segmento. O que existe é exames bem feitos, a história colhida de forma adequada, acompanhamento com o especialista, avaliação e exame pelo especialista das suas mamas. O conjunto de tudo isso vai nos guiar para a melhor conduta do teu caso. Então, para finalizar, não existe regra absoluta. Desconfie de um especialista que olha apenas o laudo do seu exame, não te examina e não conversa com você de forma adequada. Tenha um especialista na saúde das mamas para cuidar de você, que você confie, que te examine, que olhe seus exames e que te explique por que ele vai tomar aquela conduta. Você gostou desse vídeo? Aproveita para dar um like nesse vídeo, compartilhe com mais mulheres e não perca os próximos conteúdos desse canal sobre a saúde das mamas. Cuidem-se!